Olá, boa noite a todos. Hoje a gente vai iniciar um bate-papo com o deputado federal Felipe Rigoni. Já estou adicionando ele aqui. Vamos lá daqui um pouquinho já. Está aqui dentro do evento Superação. Último dia, né? Foi bem produtivo. Tudo bom? Olá, deputado. Tudo bem? Tudo bem, querido? Como é que Prazer você em tá? conhecê-lo. Prazer é meu. Que é isso? Bem-vindo ao Mato Grosso do Sul, um dos estados mais Valeu. quentes do Brasil, deputado. Prazer Verdade. em conhecê-lo, parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo à frente da educação. Vou me apresentá-lo aqui. É, eu sou o professor Wesley, sou professor no curso de administração aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Hoje saiu um ranking, Uhum. nós fomos classificados entre as 20 melhores do mundo, né? E graças a Deus estamos nesse propósito de melhorar a educação desse país, sempre de forma gratuita, com qualidade, né? E esperamos sempre o apoio Com dos certeza. deputados, dos senadores, de quem estiver na presidência do país para ajudar a educação desse país, porque tudo vai se transformar, vai melhorar somente por meio da educação. Mas, deputado, agradecer a disponibilidade, eu sempre estou acompanhando o senhor, é bem ativo nas redes sociais, junto com a deputada Tabata, né? Eu gostaria que o senhor se apresentasse, Uhum. falasse quem é o deputado, quem é o Felipe Rigoni, pelo Felipe. Como que foi a sua história de Tá. vida até o senhor estudar em Oxford, virar deputado federal? Conta pra gente a história do senhor. Maravilha, Wes. Primeiro, queria agradecer o convite, dar boa noite a todos e todas. De fato, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje sobre esse assunto que é a educação brasileira, que é tão importante. Bom, me apresentando, o Wesley já falou meu nome, eu me chamo Felipe Rigoni, eu sou de Linhares, que é uma cidade média ao norte do Espírito Santo. E cidade com 170 mil habitantes, mais ou menos. E como boa parte das pessoas já deve perceber, eu sou cego. E eu não nasci cego, eu fiquei cego. Fiquei cego quando eu tinha 15 anos de idade, mais ou menos. E foi um processo que eu perdi a visão gradualmente, não foi de uma vez, né? Eu descobri uma infecção chamada uveiite quando eu tinha 6 anos de idade. E isso foi gerando uma série de outros problemas nos meus olhos. E aí, depois de 9 anos de muita luta, 17 cirurgias. A internet deu uma travada. Eu não sei se foi lá, se foi aqui. Voltou Voltou? agora. Voltou. O senhor estava falando da cirurgia. Voltou? Voltou? Tá. Foi até onde? Ah, isso. Eu cheguei a fazer 17 cirurgias nesse período, assim, nos olhos, dos 6 aos 15 anos de idade. E, e aí, aos 15, eu acabei ficando cego, né? O meu olho, por várias razões, meio que entrou em colapso nos meus olhos e acabei que eu fiquei cego. E, naturalmente, foi um período muito difícil, né? Porque não, foi muito difícil para mim entender, aceitar e superar o fato de eu ter ficado cego, né? E eu entrei num período de revolta muito grande nessa época. Eu tinha 15 anos de idade, pouquíssima maturidade, pelo menos para esse tipo de desafio. E eu não entendia por que aquilo acontecia comigo. E aí, teve um dia, ainda nessa época, que o meu pai ele me viu chorando na sala de casa. Essa é uma história que eu conto sempre, porque ela é muito emblemática para o resto da minha vida. Ele me viu chorando na sala de casa, sentou do meu lado e falou bem assim: Felipe, lembra que você tem uma escolha. Aí eu não entendi nada que meu pai falou, basicamente. Porque eu estava ali ficando cego, puto da vida. Para mim não tinha escolha, não tinha opção. E veio meu pai falando que eu tinha uma escolha. Eu não entendi naquele momento, mas isso foi tão marcante que isso ficou na minha cabeça por um tempão. E com o tempo eu percebi que meu pai estava certo. Eu tinha uma escolha que não era a escolha da situação que eu vivia. Era a escolha da atitude que eu ia tomar
diante dessa situação, né? Ou seja, eu não podia mudar o fato de ser cego, não posso ainda e provavelmente não poderei pelo resto da minha vida. Mas eu podia mudar a atitude que eu tenho em relação ao fato de ser cego, que eu tinha na época, né? E foi isso que, basicamente, junto com o exemplo do meu pai, da minha mãe, me fizeram ter novas atitudes diante da vida. E eu percebi, junto com um pouco tempo, que para eu conseguir mais independência, mais autonomia, mais liberdade pessoal, eu precisava investir na minha própria educação, né? Seria através da educação que eu ia conquistar essa independência que eu tanto queria. E aí eu passei para duas universidades federais, uma aqui no Espírito Santo, outra em Minas Gerais, na UFOP, e eu fui para a UFOP, né? Eu cursei lá Engenharia de Produção. E dentro da faculdade, eu passei pela experiência que provavelmente foi uma das mais marcantes Isso, da minha nós vida, temos junto com ter aqui. morado na minha república, que foi o Exato. movimento Empresa Júnior. Que são, bom, aí na UFMS tem algumas empresas juniores e elas já estão Uhum. espalhadas pelo Brasil inteiro. Na época, quando eu entrei no movimento, a gente tinha cerca de 120 empresas juniores federadas, que a gente chama. E eu comecei no movimento, fiquei 5 anos e meio no movimento e cheguei a liderar o movimento nacionalmente, né? Eu fui presidente do Conselho da Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Nessa época, quando eu era presidente do conselho, a gente já tinha mais de Verdade. Nós 300 temos empresas aqui na juniores em UFMS 18 empresas estados do júniores Brasil. Foi que, a desculpe época que o Mato interrompê-lo, Grosso do Sul deputado, é que a começou a se federar. UFMS Eu, ela infelizmente, não ela tive está oportunidade espalhada de em ir todo o aí. Foram estado, né? outros Então, diretores que foram. nas várias unidades, nos vários cursos, nós temos empresas júniores atuando, né? Isso é muito importante para a formação dos Claro, alunos. claro. Exatamente. Exato. Não, é 100% importante. Foi num movimento Empresa Júnior que eu percebi que eu era capaz de liderar. E foi na época que eu estava na presidência do Conselho da Brasil Júnior, que eu comecei a entender o quão poderoso é quando a gente tem um grupo de pessoas organizado ao redor de um mesmo objetivo, de um mesmo Uhum. sonho. Que na época da empresa Júnior ainda é isso, é um Brasil mais empreendedor. Tem até a missão do movimento, que é formar, através da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. E eu me considero um produto disso. E eu voltei para Linhares. Eu nunca trabalhei com engenharia, apesar de adorar o curso que eu fiz. Eu fui trabalhar com coaching e desenvolvimento humano. Eu trabalhei quase 3 anos com isso. Eu abri meu escritório próprio e treinava pessoas e empresas, basicamente para tomar melhores decisões. Gostava muito do que eu fazia, estava dando muito certo. Mas eu comecei a perceber com o tempo que, apesar de eu gostar muito de fazer o que eu fazia, se eu quisesse realmente, né, juntar pessoas ao redor do mesmo sonho para transformar a realidade que as pessoas vivem, eu precisava não apenas ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões, eu precisava mudar as oportunidades que elas tinham, né, ou melhorar a quantidade e a qualidade das oportunidades que as pessoas têm. É Isso quem verdade. faz, através de várias decisões, é a política. Ou melhor, é a política que atrapalha as oportunidades de chegar e, se melhorar muito, consegue ajudar daqui a uns tempos. E é essencialmente através também da educação. Foi aí que eu decidi me tornar um político. Eu fui candidato a vereador em Linhares, eu perdi em 2016, e isso me deu uma grande oportunidade de estudar. Foi aí que eu mirei lá fora e acabei fazendo meu mestrado em políticas públicas lá na Universidade de Oxford. E foi nesse período, além de ter aprendido muito e etc., foi nesse período que eu me juntei ao pessoal do Movimento Acredito, que é um movimento que eu faço parte até hoje, que estava sendo fundado naquela época, 2017, e no fim do ano de 2017 eu fui selecionado para a primeira turma de formandos do Renova BR, que é uma escola de políticos, basicamente. Sim. E foi aí, depois disso tudo, que eu decidi, ainda lá no meu mestrado, me candidatar a deputado federal. Pra você ter uma ideia, Wesley, eu voltei para o Brasil, era 25 de junho
Voltei para o Espírito Santo dia 25 de junho. Cheguei no Brasil uma semana antes, mas tive um curso em Brasília e voltei para o Espírito Santo dia 25 de junho. Nessa época, todos os candidatos a deputado já estavam em campanha há bastante tempo. Eu comecei nesse dia, né? E com muita luta, muita gente que estava na nossa equipe, todo mundo muito jovem, algumas visitas ao hospital de cansaço, nós acabamos conseguindo nos eleger. Eu fui o segundo mais votado do estado e me tornei o primeiro cego do Brasil a assumir uma cadeira no Parlamento Federal. O deputado, faz um ano e meio, a deficiência, ela foi impactante para o senhor, foi um trauma inicial, mas não foi limitante. Desafios aí pra gente Diante da deficiência, talvez o senhor encontrou até forças maiores junto à família para buscar os sonhos, buscar os objetivos, né? A gente às vezes percebe que nós temos, vamos dizer assim, as pessoas que se consideram, entre aspas, que é até errado falar isso, normais, que não tem nenhuma doença, nenhuma limitação física, às vezes se acham incapacitadas de correr atrás dos sonhos, porque às vezes enfrenta dificuldades e desiste. Então, essa história do senhor é inspiradora no sentido de mostrar para as pessoas, para os nossos alunos, que mesmo diante das dificuldades que a vida vai nos colocar, se a gente tem esse desejo, essa vontade de transformar, de vencer, a gente pode chegar lá. Quantas histórias, e a história do senhor é mais uma história que vem para agregar que é possível, mesmo diante de toda a dificuldade que surge na nossa vida, de vencer, né? Então, diante dessa colocação, deputado, como que o senhor considera, no mercado de trabalho e até na política, quais são as características fundamentais de um profissional de sucesso, um profissional que vai, vamos dizer assim, conseguir desempenhar com expertise, com qualidade, o seu trabalho? Olha, Wesley, assim, é lógico que para cada ramo você tem especificidades muito importantes. Mas duas coisas que eu aprendi, e aí na política eu acho que valem para uma série de outras profissões. Você tem que ter duas grandes capacidades, de aprender e de ensinar. Tá? Uma vez eu estava... Porque o político que não aprende, ele para no tempo. Tá? A gente tem que estudar muito o tempo todo para aprender o que está acontecendo no Brasil, para saber quais são as conhecimento, né? Isso não vale só para o político, isso vale para qualquer profissão, especialmente no mundo de hoje, que é quase todo tomado por grandes inovações. E a capacidade de ensinar, exato, o conhecimento aplicado, né? E a capacidade de ensinar também eu acho muito importante. Eu tive, lá quando eu estava em Oxford, a gente teve uma palestra com David Cameron, ex-primeiro-ministro da Inglaterra. E ele falou por quase 3 horas lá na palestra com a gente, e uma das coisas que me marcou muito nessa palestra dele foi o seguinte, ele falou assim, olha, um bom político também tem que ser um bom professor. Porque se você, que representa o povo, não tem a capacidade de explicar para o povo o que está acontecendo, você não consegue representar, né? Isso vale para o político, isso vale para uma série de profissões, que é, no fim das contas, a habilidade de se comunicar, né? Lógico que o professor tem muito mais habilidades do que apenas a de comunicação. Mas saber ensinar vai longe no que a gente está... Isso é importante ter humildade, né? Para sempre estar buscando, essencialmente, mesmo entrando na política, aprender a aprender. São assuntos, temas, você envolve direito, economia, políticas públicas, você precisa estar aberto vamos dizer assim, a receber tudo isso, né? O deputado, o senhor teve uma experiência na tentativa de ser candidato a vereador, aliás, de assumir um cargo de vereador, mas não teve sucesso. O senhor acha que nas políticas públicas municipais, o que está faltando? Como que o senhor percebe? Será que falta profissionalização? Falta mais integração entre partidos? Falta mais união? Será que a política só pensa ainda no patrimonialismo da época que ainda há o interesse pessoal no meio? Será que a política é para fazer carreira? Eu não sou político, mas eu penso que a política, o principal
o propósito de quem entra para a política é pensar em fazer o bem comum. Será que o senhor percebe que a política está assim? Parece que a política, quando fala assim política no Brasil, as pessoas já têm até, vamos dizer assim, repugna, né? O que o senhor acha disso? Uhum. Bom, olha, eu acho que tem muita coisa para falar sobre o seu comentário, tá? Mas eu começaria com o seguinte: não só nas políticas municipais, na política em geral, acho que tem duas grandes coisas que são base do meu mandato e eu acho que falta muito, que é o seguinte: as decisões baseadas em evidências científicas e o diálogo, tá? Perfeito. Por quê? Boa parte das decisões que a gente toma vão afetar ou todos os brasileiros lá no federal, ou todas as pessoas de um estado, ou todas as pessoas de uma cidade. Uhum. Ou muitas. Sempre afeta muita gente. Quando afeta pouca gente, é 500 mil de pessoas. Né? Nunca menos do que isso lá na Câmara Federal. Se você toma as decisões baseadas em achismo, sendo que para tudo, Wesley, existem evidências científicas. Para poucas, para o Covid não tinha até janeiro, e já teve em janeiro e começou a ter evidência científica. E a gente poderia tomar decisões com base em evidência científica. Sem isso, a gente não consegue avançar. Tem um livro que eu gosto muito de recomendar que chama O Novo Iluminismo. Vale muito a pena ler. Ele mostra como que o mundo só conseguiu melhorar gradualmente quando ele foi seguindo os passos da ciência. E foi a ciência e a aplicação dela que nos trouxe ao bem-estar que nós estamos hoje. Mesmo que tenha problemas, mesmo que tenha dificuldades, que tenha desafios, hoje é muito melhor de viver do que há 30, do que há 50, do que há 70, do que há 200 anos atrás. A ciência que nos trouxe isso. Mas tem um outro pedaço, que é o diálogo. No fim das contas, nós vivemos uma democracia que tem parlamento, e você precisa conversar. Né? Nunca estaremos com a razão total. Não tem jeito. Eu acho que são duas coisas que têm faltado muito para a política brasileira. A evidência científica, uma luta histórica de pessoas como eu, e o diálogo, que agora me parece cada vez mais que as coisas estão piorando com a polarização. Acho que no fim das contas, até a pandemia vai nos ajudar. Ela vai mostrar o quanto... Deputado, já que o senhor entrou no assunto da pandemia, o senhor comentou que já havia evidências lá em janeiro, né? Na questão da pandemia. Por que o senhor acha que alguns governadores não tomaram a decisão de suspender o carnaval, mesmo sabendo, alguns até fizeram, vamos dizer assim, até chacota, né? Que era um vírus controlável, não transmitia, não demonstraram que não tomaram, ou seja, eles não tomaram as decisões na ciência, porque já sabia que era um vírus que já estava circulando, vamos dizer assim, no mundo, né? Uhum. Mas ele não tinha chegado no Brasil, não tinha evidências de que ele estava no Brasil. Então, ainda não existia recomendação científica para não aglomeração. Né? Isso na época. Mostrou-se depois que possivelmente os primeiros casos foram anteriores ao carnaval. Mas na época não tinha. E óbvio, assim, a evidência científica não é perfeita. Infelizmente, né? Mas se seguíssemos ela com muita firmeza, nós não estaríamos hoje com quase 60 mil mortos. Né? E com esse caos prenunciado que a gente está no Brasil. Mas mais importante do que isso, tá, Wesley? O Brasil, ele foi pego despreparado, ele não foi pego de surpresa. Tá? Não era mais surpresa para o Brasil que a pandemia ia chegar. Entendeu? Já tinha aí quase 2 meses que estava acontecendo na China e em outros lugares, quando começou por aqui. Então a gente já tinha, e tem ofícios até de deputados, o deputado Luizinho, que é um cara que eu admiro muito, já tinha, desde o início de fevereiro, ofícios pedindo a preparação. A gente aprovou uma lei dia 6 de fevereiro, mas o Brasil demorou a se preparar. A gente sabia que a coisa ia apertar, que ia precisar de respirador,
que ia precisar de EPI, de máscara pra caramba, e não nos preparamos de teste. Exato. Teste foi uma das grandes falhas do Brasil. E nós não nos preparamos para isso. Mas foi erro de gestão mesmo. Nacional e estadual também, né, de vários dos estados. Então, se tivéssemos preparado essas questões... O deputado, o a penúltima pergunta para não tomar muito seu tempo. Lógico que eu sou fruto teria acontecido, da educação pública, né? Eu sou filho de uma cidade, a UFMS, onde eu trabalho, é numa cidade chamada Paranaíba, tem aproximadamente 42 mil habitantes. Então, a minha educação básica, eu estudei na escola pública aqui. Mas há 20 anos atrás, era diferente da educação pública hoje, especialmente ensino fundamental e ensino médio. Por que teve... eu tenho a minha percepção do que gera esse impacto negativo na educação, além da falta de investimento, da falta de consideração e valorização dos professores, mas eu percebo que uma série de mudanças na sociedade, por exemplo, o papel da família, que deixou de participar da escola, afeta diretamente nos jovens que nós temos nas escolas, na qualidade da educação. O que o senhor acha sobre isso, nesse aspecto que eu comentei, propriamente dito? Wesley, a educação no Brasil nunca foi boa, tá? Não era o ideal. Até você tem uma fala parecida com algumas pessoas que eu conheço. Antigamente era um pouco melhor. Mesmo que fosse, até o fim do regime militar, só 42% das pessoas tinham acesso à escola. Hoje nós estamos em 98%, basicamente universalizado. 98%. Então, e nunca foi boa. Os 10% melhores alunos do Brasil são piores do que os 10% piores alunos da OCDE. É uma tragédia a educação brasileira. E ela melhorou muito. Entendeu? Essa que é a questão. Você pega, né, os desafios que a gente enfrentou, como a gente lidou com eles, o Brasil melhorou muito, universalizou praticamente a educação básica. Né? Tem universidade para muita gente hoje em dia. Com certeza teve focos errados, a gestão da educação, ela ainda é ruim na maioria dos casos. Ela melhorou muito, e ainda é muito ruim, mas muito mesmo. Né? E eu acho que tem dois grandes desafios aqui para a gente enfrentar. Tá? Um desafio, ele tem, e para mim é o mais importante, ele tem necessariamente a ver com gestão. E gestão não é só gerir recursos, é você gerir recursos, gerir pessoas, a formação do professor, que tem a ver com gestão de educação, no Brasil ainda é muito incipiente, seja inicial, seja continuada. Você tem uma série de problemas com diretores de escolas, que em várias cidades do Brasil ainda são escolhidos por critérios políticos. Isso é um erro enorme, porque o diretor é o grande maestro da educação dentro de uma escola. Então, assim, o Brasil faz muito menos do que poderia fazer, mesmo tendo os recursos que tem. Mas também temos um problema de recursos ainda. Né? A gente está para aprovar um novo Fundeb, que aumenta um pouco os recursos da educação e que também dá dispositivos importantes para melhorar a eficiência. Eu sou um cara que acredita muito que a melhoria da eficiência, da qualidade de gestão, tem resultados absurdos no aprendizado. E no fim das contas, o resultado da educação é o aprendizado, não é nada mais do que isso. Né? As pessoas na educação básica têm que aprender português e matemática e algumas outras coisas. Né? E na universidade tem que aprender uma habilidade para o seu futuro como trabalho e etc. Então, a gente tem que começar a focar, e isso tem muita gente, seja no parlamento, até dentro do Ministério da Educação, que está aos frangalhos, infelizmente, mas tem bons técnicos lá dentro. Pensando nisso, a gente tem que focar no resultado. O que é que vai dar o nosso grande resultado, que é o aprendizado? Tem uma série de coisas, a gente já sabe o que fazer. Isso é uma das grandes frustrações que eu tenho. Assim, a gente não tem falta de evidência na educação. A gente já sabe tudo o que tem que fazer. Mas não tem profissionais qualificados tem muita nessa dificuldade política, às vezes de gestão, para todas as áreas da educação, a aplicação dessas coisas. Mas saber o que fazer a gente já tem o caminho. É só seguir. Tem muitos. O Brasil, na educação, o Brasil
É impressionante como o Brasil tem bons técnicos. Tem gente para ser ministro bom da educação para todo lado. Tem muitos Aí o mesmo, problema, bons aí o pro, técnicos, gestores. então aí um dos Vários grandes estados problemas têm bons recai secretários de na educação, questão do tem conflito milhares, entre milhões de bons a professores no Brasil. política, o Mas fazer precisa de política gestão e e a coordenação para fazer as gestão. coisas. Porque nem sempre quem muitas vezes assume cargo de secretário, a parte técnica, vamos dizer assim, de governadores, nem sempre tem a expertise voltada para aquilo que foi colocado. Infelizmente, às vezes a política, ela, vamos dizer assim, destrói mais do que colabora, conforme o senhor falou. Então é um grande gargalo que nós precisamos lutar, né? O senhor aí em Brasília, nós aqui no interior do país, cada um na sua área. Ô deputado, aproveitando que o senhor está falando em educação, nós somos um campus aqui da UFMS com apenas 3 cursos e nós conseguimos aprovar Com certeza. institucionalmente mais um curso de ciências contábeis que vai contribuir, porque Paranaíba é uma cidade de 42 mil habitantes, mas está localizada num eixo estratégico, porque ela faz divisa com Minas Gerais, faz divisa com Goiás e faz divisa com São Paulo. E é uma cidade histórica. Os bandeirantes utilizaram a região aqui para desbravar e avançar para a época da Guerra do Paraguai. Então, Paranaíba é uma cidade forte aqui na região. Então, nós estamos aqui, nós temos uma federal e uma estadual. Nós estamos lutando para crescer e tornar uma cidade universitária. Diante disso, nós aprovamos institucionalmente, para 2022, um curso de ciências contábeis, né? E nós temos uma luta também, que já faz alguns anos, até antes do senhor virar deputado, que é um curso de medicina veterinária. Por que medicina veterinária? Paranaíba é uma cidade que a sua trajetória, a sua história sempre foi voltada para a agropecuária. Até 15 anos atrás, 20 anos atrás, acho que até uns 10 anos atrás, ou até menos, tinha o maior rebanho de gado de corte do estado. Então a gente planejou esse curso aqui, mas já tem alguns anos que nós estamos, vamos dizer assim, dependendo muito de política. Agora conseguimos uma verba de 5 milhões, estamos começando o prédio, né? Então eu gostaria, em nome da UFMS, contar com a bancada da educação para cada vez mais lutar por essa pauta, cada vez mais lutar pela educação no interior do país, porque nós temos uma dificuldade muito grande de retenção de profissionais aqui no interior. O pessoal vem e vai para São Paulo, para Paraná, para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, porque a cidade, infelizmente, ainda é pequena. E muita gente quer viver com características, quer usufruir dos benefícios de uma cidade grande. Então a gente precisa também fazer com que jovens do interior estudem e fiquem nas suas cidades. Então nós contamos, deputado, com o apoio do senhor, para que viabilize esse sonho dessa cidade e da região. Deputado, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu não tomar mais o tempo do senhor, eu imagino que o senhor é muito corrido, eu acompanho o trabalho, vejo as lives do senhor. Que mensagem, diante dessa pandemia, o senhor poderia deixar para os professores, especialmente para os alunos e também para os técnicos da UFMS que está acompanhando o senhor? E depois vai ver o vídeo, vai acompanhar. Ok. Legal. Perfeito. Antes de deixar a mensagem, Wesley, eu queria só citar uma coisa importante do que você falou. Você disse, a gente está querendo fazer o curso de medicina veterinária justamente porque aqui a região foi sempre, historicamente, focada em agropecuária. Isso é um negócio muito importante, porque é o seguinte, a gente está cheio de curso no Brasil, e é muito mesmo, que não tem absolutamente nada a ver com a vocação local ou regional da onde está inserida aquela universidade. Isso tem um problema enorme. Tá?
o que vocês estão fazendo aí é exatamente o movimento correto. Porque como é que você segura pessoas, se você quer deixar as pessoas nas cidades? Na cidade tem que ter a oportunidade da pessoa crescer. E você não vai numa cidade que a atividade econômica é focada em pecuária. Você não vai adiantar para ela fazer um curso que não tem nada a ver com isso aí, né? Até porque ela consegue aplicar muito melhor o curso dela se ela estiver inserida num ecossistema que bebe desse assunto, né? Que bebe desse tema. Então, isso é muito importante o que vocês estão fazendo. Assim, interiorizar o desenvolvimento tem necessariamente a ver com a gente conseguir dar os cursos corretos para as vocações locais. E depois, cria-se novas vocações. Mas é assim que tem que fazer, então, parabéns. Exato. Como mensagem final, olha, eu acho o seguinte, essa pandemia, ela põe todo mundo para repensar, inclusive a própria vida, né? Não está fácil para ninguém. É um desafio enorme. O Brasil não está lidando com esse desafio da melhor maneira possível. Mas é só e somente só através da ciência e do diálogo que a gente consegue sair dessa de pé. Não tem outra solução. Não tem como. Nós não vamos arrumar a solução brigando, nós não vamos arrumar a solução fugindo da ciência. Fazendo isso todo dia, né? Então, se eu pudesse deixar até um apelo, assim, apelo para professor universitário pedir para fazer sobre ciência, é meio chover molhado, mas é sempre bom. Exato. É sempre bom a gente ressaltar isso. Não há solução fora da ciência, fora do diálogo para o que nós estamos passando. E para as universidades, pessoal, eu acho, e eu tenho estudado isso bastante, que nem todo curso, nem toda matéria, mas é possível sim a gente conseguir continuar dando aulas para os nossos alunos de forma online, compra dados para quem é pobre não consegue, aluga equipamento, mas eu acho que a gente tem que continuar a educação, por mais difícil que seja, porque quando a gente sair dessa pandemia, nós vamos precisar cada vez mais dela, cada vez mais de vocês. Então, eu pediria um esforço maior do que vocês já estão fazendo para conseguir dar aulas para o maior número de alunos possível. Aí, obrigado, deputado. Lembrando que a UFMS ela não parou diante dessa pandemia, né? E fez algumas ações para auxiliar o aluno a adquirir pacote de internet. Está em processo agora a concessão, empréstimo de equipamentos. Então, institucionalmente, a gestão atual da UFMS, o professor Turini e a Camila, que são reitores e vice-reitores, estão conduzindo esse trabalho dentro do possível. A gente sabe que ocorre percas nesse processo, mas os professores também estão engajados, lutando para dar o seu melhor, para que os alunos tenham, vamos dizer assim, o mínimo de aprendizagem, né, dentro das possibilidades que a gente tem. E a gente está nessa luta. Deputado, Deus abençoe o senhor, continue nessa luta em prol da educação, tá? E conte com nossas orações. Abraços, viu? Muito importante, muito bom. Parabéns, de verdade. Boa noite.